A Polícia Federal está em vias de finalizar a apuração contra Bolsonaro por caso das joias sauditas e as investigações encontram-se em fase decisiva. Agentes foram deslocados para fazer as últimas diligências nos Estados Unidos e operam colaboração à distância com Mauro Cid. O relatório encontra-se na redação final e, dentro em breve, será entregue à Procuradoria-Geral da República. Veja neste vídeo em pé que andam as investigações sobre o caso das joias sauditas do ex-presidente, além das últimas notícias da política no resumo preparado pela mídia ninja. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi levado nesta sexta-feira para a sede da Polícia Federal prestar apoio aos agentes que realizam diligências nos Estados Unidos acerca do caso das joias sauditas. Os agentes se debruçam sobre a suspeita de comércio ilegal dos presentes oficiais de Bolsonaro em lojas dos Estados Unidos. Segundo a apuração da colunista Bela Megali, do O Globo, Cid chegou a fazer videoconferências com policiais que estão nos Estados Unidos para esclarecer em quais lojas as joias sauditas teriam sido comercializadas. Os investigadores suspeitam de que aliados de Bolsonaro utilizaram a sede da Apex em Miami, com o objetivo de operar as vendas ilegais. Cid esteve à frente da agência por indicação do ex-mandatário. A Polícia Federal está prestes a concluir o inquérito que investiga o esquema de comércio ilegal de joias sauditas por aliados ex-presidente Bolsonaro, e o relatório se encontra na fase final da redação. Como parte das últimas diligências, uma equipe da PF embarcou nos Estados Unidos nesta semana para colher depoimento dos comerciantes envolvidos na venda dos diamantes. Segundo a apuração do site ICL, o relatório final será entregue à Procuradoria-Geral da República até o fim de maio. O ex-presidente Bolsonaro e seus aliados são acusados de contrabandear e vender joias presenteadas pelo governo saudita em 2021. Um dos relógios, avaliado pela PF em R$370 mil, ainda está desaparecido. Enquanto o STF aguarda a eventual denúncia de Paulo Gonet, o ministro Alexandre de Moraes delibera medidas que miram velhos conhecidos do extremismo no Brasil, o ex-deputado Roberto Jefferson. O Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro, declarou que Roberto Jefferson está apto para receber alta médica e continuar seu tratamento fora da unidade. O ex-deputado está internado desde março do ano passado. O hospital enviou comunicado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que manteve a prisão preventiva de Jefferson na última terça-feira. Jefferson foi preso preventivamente em outubro de 2022, após ter disparado 50 tiros de fuzil contra policiais federais que cumpriam mandados de busca em sua casa no interior do Rio. Já na cúpula militar, figuras conhecidas pelo discurso de ataque às instituições democráticas foram reconhecidas em evento do STM este mês. Ministros do Superior Tribunal Militar reconheceram líderes bolsonaristas com honrarias por seu apoio à Justiça Militar em uma cerimônia realizada em 10 de abril. A informação foi divulgada pela agência pública. Entre os homenageados estão o pastor Silas Malafaia e o comentarista Guilherme Fiuza, nomeadamente 2 críticos do Supremo Tribunal Federal. A seleção dos homenageados ocorre anualmente, com a participação de ministros da Corte Militar e incluiu parlamentares de diferentes espectros políticos. Malafaia, por exemplo, tem sido vocal em suas críticas contra Moraes, o chamando de ditador desgraçado. Sua presença ao lado de Bolsonaro durante manifestações contra o judiciário, como a mais recente ocorrida neste mês em Copacabana, ressalta seu alinhamento político com o golpismo no Brasil. Já na Justiça Comum, o filho 03 do ex-presidente acumula nova derrota. A Justiça de São Paulo bloqueou as contas do deputado federal Eduardo Bolsonaro em decorrência de uma dívida de R$ 1.025 do parlamentar com um escritório de advocacia. A informação, divulgada pela jornalista Juliana Dalpiva, dá conta de que a decisão ocorre na esteira de um processo movido pelo próprio bolsonarista contra o youtuber Henrique Marques de Almeida. Na ocasião, Almeida comentou na plataforma X
que gostaria de tuitar pedindo a morte de Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente entrou com processo por incitação ao crime, mas perdeu a ação posteriormente, sendo obrigado a pagar os honorários do advogado do youtuber. Como o filho 03 não quitou o valor, o juiz Anderson Fabrício da Cruz bloqueou as contas pela dívida contraída. Agora, vamos para o Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, denunciou o youtuber Felipe Neto nesta quinta-feira por ter sido chamado de excrementíssimo pelo influenciador durante simpósio na Câmara dos Deputados. Em alusão pejorativa ao pronome excelentíssimo, a fala de Neto ocorreu terça-feira em evento sobre a regulação das plataformas digitais. Que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2630, né? Que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Lira acionou a Polícia Legislativa da Casa para tomar providências contra o influenciador. Após a abertura da ocorrência, a Polícia Legislativa enviou a acusação de injúria à Justiça Federal. Em reunião com líderes indígenas nesta quinta-feira, o presidente Lula prometeu esforço do governo para mais demarcação de terras. A reunião ocorreu no Palácio do Planalto, em meio a clima de insatisfação e críticas dos indígenas por falta de políticas de proteção aos povos originários. Antes da reunião, milhares de indígenas marcharam em Brasília, no decorrer do movimento Terra Livre, que vem realizando atos e reivindicações desde a segunda-feira. Segundo Edinho Batista de Souza, da etnia Macuxi, Lula não chegou a dar previsões. No entanto, foi firme o bastante para fazer cumprir seu compromisso com as demarcações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou pessoalmente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, um amplo projeto de regulamentação da reforma tributária. A reforma, que unifica os tributos sobre consumo, foi promulgada no ano passado, mas deixou certos pontos em aberto. O texto de 356 páginas e 499 artigos busca definir essas questões pendentes. O projeto prevê isenção de impostos nos produtos da cesta básica, como arroz, feijão, leite, manteiga, dentre outros itens. Além disso, o governo concede o direito a cashback para famílias que recebem até meio salário mínimo do valor dos tributos sobre produtos alimentícios. Por outro lado, a previsão do imposto extra fixados a produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, como cigarro e veículos. Para finalizar, fique com um corte do discurso de defesa do deputado Glauber Braga no Conselho de Ética em face de uma representação por envolvimento em uma briga com um integrante do MBL nos corredores do Congresso. Deputado federal frouxo, eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Tá ligado? Se me encostar isso, eu vou dar um soco na sua cara. Eu sei onde sua mãe mora. Uma mulher de mais de 70 anos. Isso se dirigindo ao militante coordenador do nosso mandato. No dia, missão e uma carinha com a mão na boca dizendo se tratar de um segredo, imagens realizadas, mostrando o Congresso Nacional, dizendo que tinha uma missão, imagens feitas do gabinete do deputado Kim Kataguiri. Tua mamãe é corrupta. Tu vai me ver muito ainda por aqui. Quinta vez. Foram para o Paraná, Universidade Federal do Paraná. Esse sujeito arregimentou um grupo do MBL e lá estavam. Deu um soco no estômago de uma trabalhadora terceirizada. Spray de pimenta na cara de uma estudante. Estudante ferida e as imagens de sangue na internet depois de ser empurrada. É esse o marginal que veio ao Congresso Nacional e que gerou a reação que foi vista pelas senhoras e pelos senhores. Partido Novo, na sua representação, diz, abre aspas, durante o diálogo,
o senhor Gabriel dialogou pacificamente com o parlamentar. Mentir não é quebra de decoro? Não exige cassação de mandato? Se algum dos parlamentares do Partido Novo auxiliou, ajudou na confecção dessa representação, tem que ser cassado, então. Ou então diga que quem formulou a representação está errado. Presidente, a única coisa que eu quero desse Conselho e dos parlamentares que o compõem é um julgamento justo, onde a gente tem aqui a oportunidade de ouvir todas as testemunhas.